Agora sim. Você me ouve? Sim, sim, eu Agora sim. tô te ouvindo. Só que eu não Deixa estou te vendo, Sandra. Peraí, ué. Ah, tá, já sei. Tá Tá invertido. invertida, né? Peraí, como é que eu faço? Pronto. Muito bom. Aí, eu aqui. Ei, com chuva e eu aqui com muito calor, meu Ó, Deus. Mas tá calor, ó, né? ó, ó o ventinho na minha cara. Eu botei o ventilador na minha cara aqui, porque tenho que fechar tudo, porque tá chovendo muito. Tive que fechar tudo. Aí não dá para ligar o ar-condicionado, porque ele sai o ar quente na varanda e tá chovendo. Como é que eu vou jogar? É, nossa, Aí não dá. eu tô aqui só imaginando, porque aqui no Espírito Santo tá muito, 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 muito calor. Aqui tava com 29 de madrugada. É, aqui não tá diferente não, tá? Acho que o pessoal tá começando a entrar aí, né? Vou dar um Boa pouquinho noite, pra gente. turma. Boa Boa noite, noite. pessoal. Desculpem a falta de tato, mas é que a gente estava conversando que está chovendo muito aqui. Manda a chuva para BH, mando! Ai, eu também quero aqui no Espírito Santo. Ah, menina, mas fechou o tempo aqui, era umas 5h30 e nada da chuva vir, nada da chuva vir. Foi chegar agora. Pois é, né? Mas é bom que dá um alívio, né? Porque aqui tá tão quente, tudo bem que Nossa, é oral, mas aqui tá muito quente. tá insuportável. Meu cachorro, coitado, ele não consegue dormir. Ele fica parecendo que tá, sabe, se assando já. Ele fica pulando de um lado para o outro, assim, tentando achar um lugar fresquinho para ele ficar. Dá até dó. E Mas ele não você, gosta do ruído do ventilador. ô Sandra, mas você vai avisando aí pra gente se ficar ruim a conexão, qualquer coisa, tá? Não, vocês vão perceber. Se acontecer alguma coisa, Aham. manda para Petrolina, manda para É, Maceió. Gente, eu tô mandando. Mas ai, deixa eu cair aqui um pouquinho. eu quero. Porque aqui hoje foi 42, Meu Jesus. muito O quente, muito. objetivo da live, nós vamos falar, como nós colocamos nas imagens, vamos falar sobre políticas públicas e como podemos colaborar, né? Como podemos ajudar. Esse é o objetivo, a pauta é essa, tá? Isso Exatamente. quem perguntou foi eu, Nilda Araújo. Esclarecida, Nilda? Lenilda, né? Acho que é isso. Lenilda Araújo. Manda chuva para Fortaleza, Ceará. O Maranhão tá Aqui no chovendo Maranhão também. tá chovendo bastante. Manda para. Ah, obrigada. De nada, Lenil. Obrigada pela presença de vocês. Nós somos em 62 aqui, até 63 até agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. As pessoas querem que as coisas aconteçam, mas tem que botar a mão na massa. Né? Exatamente. É sobre isso que a gente vai estar aqui falando, né, gente? É Exatamente. A gente sobre. vai dar umas explicadinhas, né? Como é que as coisas precisam funcionar, aquilo que a gente precisa estar atento, o papel da sociedade enquanto cidadão frente às políticas públicas, né? Sim, Uberlândia, Minas Gerais, São Caetano do Sul, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Bahia, Conceição da Feira, muito bem-vinda. Maria José Valparaíso, Goiás. Ô, Lucilene, aqui também a povo, a maioria é tudo fibromialgico também, viu? a gente vai estar Ah, falando também sobre a questão da lei federal da fibromialgia, uhum, no momento. Quem Altamira. mais? Pacajus, Ceará.
Cruz das Meu, Almas, na Bahia, Bom Conselho, Pernambuco, São José dos Campos, São Paulo, Altamira, no Pará, Leopoldina, Minas Gerais, Natal, Maceió, Aracaju. Eita, povo de meu Deus! É é tão isso aí. bem a gente aqui, vocês não têm noção, isso é um incentivo e tanto pra gente, viu? É. Varginha, Inocência, Mato Grosso do Sul, de Curitiba. Vamos dar um tempinho, porque nós agendamos para as 19h30, né? Então não é justo com quem ainda não chegou que a gente comece, tá? Mas eu vou avisar vocês, está chovendo muito aqui onde eu moro. Tá? Eu moro no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, e até mandei um print para Camila, a Defesa Civil nos avisando que vai cair um toró, que ia cair, né? Um toró aqui, né? Mas, por enquanto, está tudo bem. Espero que não cortem a energia. Não, mas Né? tá tudo certo. Vai. É. Paulinha, São Paulo. Boa noite, de Guarulhos, São Paulo. A Priscila. Sandra, minha xará, é muito sofrimento mesmo. Muito sofrimento. São Pedro do Sul, né? Rio Grande do Sul, a Fabiana. Osasco, São Paulo, a Sandra Fernandes. É isso mesmo, São Pedro do Sul, falei certo. Saiu Dom Pedro, eu falei, acho que não é. Acho que não é Dom Pedro. Franca está chovendo também. Gente, eu quero um pouquinho de chuva. Eu tô precisando da chuva aqui para me refrescar, porque hoje a fadiga nossa, eu faço ideia. Ontem eu tomei o primeiro ciclo de ferro. Nossa, me deu uma disposição tão boa, muito boa. Me ajudou muito, muito, muito. Mas foi prescrição médica, né, gente? Prescrição médica. Isso não foi a meu bel gosto, não. Para ajudar, eu só vou... O corretor que eu vi, Fabiana, esse corretor é sempre assim com a gente, né? Vila Velha aí, ó. Aí, a Ângela Brito. Aí, ó. Pertinho de tu aí, ó. Pertinho, pertinho. Do meu ladinho aqui. Campina Grande, na Paraíba. Deus, uma refrescada, por favor. Com certeza, gente. Tem lugares aqui na minha região que as escolas suspenderam as aulas por causa do calor. E teve algumas que eles liberaram os alunos mais cedo. Capixaba aí, ó, Ângela. Andresa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lei federal, sai ou não sai? Pois é, né, gente? Vamos embora. Sobre isso também, é política pública. E eu coloquei na imagem aí o cordão de girassóis, ele é uma política pública, é um exemplo de política pública. Porque às vezes para nós pode parecer normal falar em política pública, mas para muita gente pode não ser natural, não saber o que é, né? Nós vamos explicar também. Glória Raimundo, sou do Rio Grande do Sul. Bate! Brasil é muito bem, né? É muita gente unida aí. Exatamente. Pedro bom. De Toledo aí, ó, pertinho de mim. Eu tô aqui em Praia Grande, Nanda. Catolé, na Rocha Paraíba. Salvador, a fadiga é muito grande, muito calor. É isso mesmo. A Vilma Freitas, 66, tá falando. Maranhão. Toledo Rocha. Sou do Maranhão, Madalena Rodrigues Calixto. Muito bem-vindo a todas as partes desse nosso país. E a Ângela Brito disse que morou aqui. Ana Paula está aí falando que com muita dor. Ana Paula, eu hoje falei para Sandra, vou fazer, não foi, Sandra? Ela, Camila, se você quiser, a gente desmarca. Falei, não, vou fazer. Estou aqui, gente, com muita dor. Para mostrar, né, o quanto que é
invisível, né? Porque olhando para cá, a pessoa passou É invisível. algum... Cadê seu cordão? A pessoa passou alguma coisinha aqui para dar uma cor e veio. Com dor mesmo, mas veio. Tô aqui que a boca não consegue... Isso é ser muito altruísta. É. Nós, gente, Ana Paula. eu falo mesmo, a gente passa muita coisa todos os dias. Todos os dias é um sintoma que se quer se sobressair ao outro, né? Não. Mas enfim, vamos. O importante é não desistir. Gente, de Macapá, olha que lindo! Muito bem-vinda, Karina. Como é que tá aí no seu estado? Depois comenta pra gente aí como é que andam as políticas públicas aí no seu estado, na sua cidade, tá? A gente precisa unir forças. Exatamente. Concordo. Exatamente. Olha, a Carla está falando que está acabada. Além da fibra, ela também tem lúpus, insuficiência adrenal e diabetes insípidos. É sempre um pouco, né? Deus abençoe. Nunca vem sozinha, né? Não. Nunca vem sozinha. Muito raro. Neide de Manaus. A Tamira abriu na minha cidade, nem se fala em política pública para fibromialgia. Oh, qual que é a tua cidade, Tamira? Aí, ó. Já, a Flávia já tem o cordão de girassol. Nossa, a Vidas Resilientes. Amanhã é a minha 8ª perícia na Justiça Federal. Já com 6 CIDs. Meu Deus do céu. Bom, Justiça Federal é um outro patamar de um processo contra a Previdência, né? Então, esperemos que você obtenha o êxito, ainda que demorado, ele é realmente demorado. Eu passei por isso. Tá? Ainda estou passando, até contei para a Camila do meu caso, mas sai. De alguma forma sai alguma coisa. Tá? O seu advogado precisa estar empenhado também, lógico. E você ser muito bem orientada para passar nessas perícias. É isso aí. Isso é muito importante. Sandra, eu acho que a gente já pode começar, né? Já. São 7h33. Né? Já. Perfeito. Gente, vamos começar. Estamos em 7h05 aqui, tá? Camila, se apresenta, depois eu me apresento e a gente começa. Beleza, então. Bem, pessoal, boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Agora a gente está aí com 80 pessoas e eu falo que se essas 80 pessoas que estão aqui conseguir levar para mais e mais, a gente vai conseguir atingir um grupo grande. E eu falo porque uma andorinha só realmente não vai fazer nosso verão, né? E a gente tem um país imenso, um país onde todo mundo precisa dessa ajuda, precisa dessa colaboração. E eu sou a Camila, da página fibromialgia.lupus. Eu demorei muito em aparecer. Muita gente perguntava quem é você, como é que é a sua história. Eu comecei a aparecer depois um pouco que eu conheci a Sandra, né, que eu vim falando um pouquinho, a gente se conheceu, né, Sandra? Sandra me colocou aqui. E, assim, foi uma pessoa ímpar na minha vida, porque ela tem muito conhecimento sobre a fibro. A minha história com a fibromialgia, ela não vem sozinha, ela vem também com outra doença autoimune, veio carregada da depressão, síndrome do intestino irritável, né, artrite, entre outras coisas mais, que a gente nem quer falar dessa parte ruim, vamos falar da parte boa. E quando eu pensei em começar a página, foi com o intuito do que eu não tinha de informação e o que eu vivia. E falo um pouquinho do que a gente vive todos os dias. Então, ouço aqui, coloco ali. A gente tem excelentes médicos aí que são os parceiros, que ajudam a gente em conteúdos bacana. A Sandra foi a parte, né, que eu falo que eu conheci, que coloca a questão da parte de leis, né, muito
muito precisamente, com toda a experiência de 16 anos, a primeira associação que teve aí, né, que batalhou no Brasil. Hoje a Sandra está com o Direto da Fonte Fibromialgicos. E a página fibromialgia.lupus está aí também para lutar, né? Por política. Fala da palestra que minha vai haver. Já vou divulgar. Eu sou professora, sou pedagoga, também sou advogada, tá? Com o objetivo, né, de levar a informação, a gente vai estar trazendo médicos, né? A doutora Camila Zubeide, ela se propôs a estar falando com a gente sobre a fibromialgia. Vai ser um tema bastante interessante, onde a gente vai estar falando o que é a fibromialgia, os sintomas da fibromialgia, a questão de como vai ser esse tratamento multidisciplinar que as pessoas tanto falam para a gente, que a gente sabe que muitas vezes é um grande desafio para a gente. Então, assim, com toda a leveza, né, com toda a didática, com todo o conhecimento dela, ela vai estar trazendo para a gente na próxima semana no dia 25, sobre dor. Tudo isso que a gente sofre. Vocês podem estar preparados para a próxima terça-feira, que a gente vai estar tendo uma live bem bacana. E hoje, eu e a Sandra, a gente decidiu... posso falar já sobre isso, Sandra? Porque depois você se apresenta? A gente decidiu falar por quê. Quando a gente conversando, olhando os comentários dos posts que a gente faz, a gente sentiu a necessidade de falar com vocês, de trazer explicações, porque muita gente pergunta assim pra gente, e no meu estado, quando é que vai ser aprovado? E por que aqui no meu estado ainda não tem carteirinha? Eu falo até pelo meu, gente. Eu sou do Espírito Santo, aqui a lei ela foi aprovada, mas ela não foi, ela foi aprovada tacitamente, ou seja, ela não foi assinada pelo governador, ela voltou para a Assembleia, e o presidente da Assembleia foi e assinou. Então, assim, quando é assim, se torna tudo mais difícil, né? As portas, elas não se abrem tanto, mas a gente está na luta, o caminho não é fácil, o caminho é bem árduo, né? Lutar, a palavra fala, lutar, né, por direitos, já vem antes, lutar por direitos. É um desafio muito grande. Mas a gente não pode desanimar. E é com esse objetivo que a gente vai estar aqui falando. O que eu posso fazer? Só para vocês entenderem, há poucos dias atrás, o que me levou a conversar isso com a Sandra, uma pessoa, uma seguidora, eu achei muito bacana, ela entrou em contato comigo e falou assim, olha, tem como você me ajudar? Eu preciso apresentar uma lei aqui no meu município. Tem como você, se tem alguma legislação sobre a carteirinha, que eu possa apresentar, né? Imediatamente eu falei, não, com certeza, a gente trocou, né, informações, passei para ela. Então, gente, é assim que começa a luta por políticas públicas. Primeiro, o interesse, né? A força de começar. Seja sozinho, seja acompanhado, mas é começar, tá? Todo mundo um dia começou, eu comecei, por incrível que pareça, tudo começou a florar na minha vida pela minha médica reumatologista. Às vezes as pessoas vão falar assim, mas como assim? Eu conversando com ela foi falar, a primeira pessoa que me falou sobre cordão de girassol, as leis que existiam sobre fibromialgia no próprio estado, foi ela. Ela falou assim, olha, eu procurei, tem aí. Então, ela me abriu o leque, porque eu tinha tido o diagnóstico recente, então tudo era muito novo, assustador, desafiador, e foi quando eu conheci um grupo aqui, um grupo do WhatsApp, um grupo que é também o Capixaba de Fibro. Eu entrei, conheci, e a gente se juntou e batalhou. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, tá? Então, Sandra, você pode se
apresentar para a gente dar continuidade. Bom, quem não me conhece, eu sou a Sandra Santos. Eu fui ao vento. Meu Deus! O vento. Você escutou a batida? Escutei. Tchau. Vento. Bom, eu sou a Sandra Santos. Sou diagnosticada desde 2005. Fui presidente da Abrafibro durante 16 anos, com muita gente que me ajudou a fazer muita coisa. Quando nós começamos, realmente no país não existia absolutamente nada, 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 nada. Sequer médicos sabiam dar uma consulta. Se hoje a gente reclama, a gente vê reclamações, acreditem, já foi muito pior. Tá? Já foi muito pior. Inclusive, eu costumo citar até uma entrevista que eu assisti no programa do Jô Soares, na época, em que o médico ironizava o diagnóstico da fibromialgia. Isso foi lá. Hoje ele já não teria coragem de fazer isso, né? Mas faz parte. Faz parte da história. E o que nós vamos fazer aqui hoje é justamente uma luta que até mesmo. Nós vamos explicar um pouco sobre qual é a função da sociedade nas políticas públicas, porque, queira ou não, gente, a coisa só funciona se alguém chegar lá e bater na porta. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Poder Judiciário. Se você não vai lá e abre uma ação, como todo mundo fala, ele não vai se manifestar. Tá? A mesma coisa acontece com algumas características próprias à própria política pública. Muitas vezes o seu vereador, o seu deputado, o deputado federal, bom a gente distinguir esses cargos, né? O vereador é municipal, o deputado estadual, como o próprio nome diz, ele representa o Estado na Assembleia Legislativa, e o deputado federal, ele está na Câmara dos Deputados em Brasília, que trabalha junto com o Senado, tá? São senadores. Isso, os dois juntos formam o Congresso Nacional, tá? As leis, os projetos de lei precisam ser solicitados, apresentados, justificados, para que eles consigam uma boa justificativa que impeça que ele seja barrado no meio do processo. Tá? Ele tem que seguir algumas bases, principalmente da Constituição, não pode ser nada ilegal. Você precisa apresentar, talvez até números, tá? Que justifiquem o seu pedido, mas como a gente já tem hoje uma política que já está espalhada em todo o país, em alguns municípios, em alguns estados, isso se torna um pouco mais fácil, não é? Que simplificou. Não, porque ainda temos locais em que eles vetam os projetos, tá? Independente. Porém, existem detalhes que são importantes. Quando a gente apresenta um projeto em que gera um custo para o município ou para o estado, eles vão levar isso em consideração, sim. É o mesmo que você, na sua casa, resolve dar mesada para o seu filho ou sua filha, tá? E você não planejou. Eu vou dar R$100. Tá. Mas você não tem dinheiro para fazer isso. E aí, como é que fica? Você vai ser obrigado a vetar, né? Não tenho dinheiro para fazer. Porém, não dá para dizer se você está gastando bem ou mal o seu dinheiro. Uhum. Certo? Então, é muito difícil a gente não justificar, tá? Sem levar em consideração gastos. Tá? Não dá para fazer isso. Se a máquina do governo estadual, federal ou municipal não está fazendo bom uso do dinheiro público, cabe aos cidadãos, eu, você, tudo mais,
falarmos, explicarmos, perguntarmos, e tudo isso está no portal da transparência, tá? Quanto que o governo gastou nisso, gastou daquilo. Gente, a internet hoje possibilita uma série de informações acessíveis, tá? Então, a gente precisa desse tipo de comportamento, essa mudança de estrutura no comportamento. A dor é de cada um de nós. Como os próprios médicos dizem, a dor é algo subjetivo. Só quem sente sabe o tamanho dela, os transtornos que ela causa, as dificuldades. Então, não dá para a gente esperar que alguém compreenda de antemão, assim, de graça, tá? Se não é da área da saúde, às vezes até alguns da saúde não compreendem, mas se não é, tanto pior, porque você não tem ali um documento que fala, ó, tá aqui, ó, saiu no laudo que eu tenho fibromialgia. Nós não temos isso, tá? Então, não adianta a gente falar, a família não entende, o médico você pode até tentar trocar, mas família é um trabalho de educação. Uhum. Família, amigos, ambiente de trabalho é um trabalho de educação. Nem nós que fomos diagnosticados, eu duvido que tenha alguém aqui que já sabia com toda a supremacia o que era fibromialgia quando recebeu o diagnóstico. Eu mesma respondi para o médico, fibro o quê? Eu não sabia. Isso foi em 2005. Tá? Então, ainda hoje tem muita gente que não sabe. A live que a Camila vai fazer no canal dela para explicar sobre isso demonstra esse tipo de desconhecimento por parte de pacientes. São muitos sintomas, são muitas características próprias, um tratamento que não é sistemático para todo mundo. Tá? Então, tudo isso a gente precisa ter consciência e entender que política, aliás, vamos deixar bem claro, nós não temos nenhum político De estimação. Tá? Nós aqui não fazemos apologia a A, B ou C. O que nós queremos é obter benefícios que nos ajudem. Porque não adianta, por exemplo, a gente receber o benefício da aposentadoria e não ter tratamento, não ter medicação, não ter o médico que saiba nos tratar. Então, uma coisa está ligada à outra. Nós precisamos juntar essas coisas todas para formarmos uma política pública que abranja todas essas necessidades que nós temos. Já existe legislação? Já, que atende pelo SUS. Porém, ela não foi regulamentada. Exatamente. Né? Então, assim, é um tema que a gente está abrindo o espaço para explicar muito bem as políticas que foram desenvolvidas em municípios e estados foi com a participação da sociedade. Tá? Nós vivemos política. Você pode achar que a política é um assunto que não se discute. Sim, se discute. Ela vive desde a hora que você nasce. O que é política? Segundo a definição que eu encontrei aqui, primeiro, o poder emana do povo, é o que diz já a nossa Constituição. Exatamente. Então, se emana do povo, nós damos o nosso voto para alguém fazer alguma coisa por nós. Se não está fazendo, eu vou ficar de olho. É o mesmo que você é dono de uma empresa, contrata funcionários e larga lá para fazer o que bem entende. Não. Você cria uma política dentro da sua empresa, uma política que seja rentável. Então, isso é importante que no governo federal, estadual ou municipal, não é diferente. Não é diferente. Eles não querem sair gastando porque deveriam, né? Seja partido A, B ou C, independente, como a gente já explicou, mas a gente precisa da conscientização da sociedade de qual é o papel de cada um de nós para o desenvolvimento dessas políticas.
daquilo que já saiu e não foi regulamentado, daquilo que ainda precisa ser tramitado, ou na esfera federal, estadual ou municipal. Tá? Nós Sandra, precisamos disso. Diga. fazendo uma linha, né, nisso que você está falando, é importante ficar claro que quando a gente fala nas esferas, é muito importante a gente entender que a nossa luta, e eu vejo isso muito nos comentários, e assim, eu acho louvável quando as pessoas colocam, e a gente tem que ter o foco. Quando me perguntaram assim, qual é a meta da fibromialgia.lupus dentro da fibromialgia para esse ano? Uma das metas é fazer com que o nosso projeto 3010/19 ele seja aprovado. Mas, antes disso, antes de eu comentar sobre isso, eu quero que vocês entendam, pessoal, que não adianta a gente ficar regionalizando a fibromialgia. Eu e a Sandra conversamos muito sobre isso. O que está acontecendo dentro do Brasil? Estão regionalizando. Então, o Espírito Santo está fazendo uma lei, Santa Catarina outro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e assim foi caminhando, 18 estados aí. Só que quando a gente vai ver os comentários, as pessoas aqui não se tornou eficaz. Aqui não tem a carteirinha, aqui eu não estou tendo acesso ao ônibus ainda, aqui eu não tenho acesso. Porque a gente tem que entender que quando houver um reconhecimento federal, né, uma legislação federal, não que teria necessidade, tá, gente? Que isso fique muito bem claro, que a LBI, ela já vem, né, dizendo pra gente que todo e qualquer... O que é LBI? O que é LBI? Né, para alguns ainda é novidade. A Lei Brasileira de Inclusão, ela já vem dizendo que toda e qualquer condição que te coloque em desigualdade, né, de condição com as demais pessoas, né, pode causar deficiência. Passou pelaquela avaliação biopsicossocial, que é uma avaliação que eu e a Sandra estamos falando desde o ano passado, na live anterior. Se você tem uma condição que te coloca numa situação em desigualdade, em todos os âmbitos com as demais pessoas, ela vai ser considerada uma deficiência. Então, não era necessário a gente ficar legislando sobre doença A ou B, mas, infelizmente, as coisas não são assim, né, Sandra? E teve que se legislar. E hoje, gente, infelizmente, a fibromialgia, ela precisa ter esse reconhecimento a nível federal, até mesmo para que a gente consiga ter um reconhecimento a nível de INSS. Porque não adianta você falar, se você é CLT, tem carteira assinada, tá pelo INSS, e vir num estado onde a lei é estadual, reivindicar alguma coisa, porque você não vai ter direito, porque existe os poderes, legislação federal acima, estadual, municipal. Então, a federal, ela está acima de qualquer coisa. Então, se a lei não for federal, não adianta você lutar por dentro do âmbito federal. E INSS é federal. Então, meu estado agora é considerado deficiente. Opa, vou poder ir lá, dar entrada no INSS? Não vai. Por quê? Porque o INSS é legislação federal. Só vai ter esse, como que eu posso dizer, reconhecimento a partir do momento que a fibromialgia for considerada em âmbito federal como deficiência. Certo? No meu estado não tem a carteirinha. A carteirinha, seu estado pode legislar, né? Uma carteirinha estadual. Mas nós vamos lutar por uma questão a nível federal, para unificar também. Enquanto não está acontecendo, tem estados que já têm. Aqui no Espírito Santo, a gente não conseguiu. A gente aprovou a 12086, que considera deficiência, e veio uma pós ela, 12087, onde a parte que falava da carteirinha foi vetada. Reconhece o direito à fila, reconhece o direito a estacionamento, mas não reconhece a questão da carteirinha. É o que te prova ali que você está naquela condição, para que você não precise estar andando com seu laudo e sucessivamente. Então,
tem que ficar claro, gente, o que é legislação federal, o que é legislação estadual e municipal. Ah, eu trabalho numa empresa, eu tenho direito à redução de jornada porque no meu estado eu sou considerada eficiente? Não, não vai ter. Por quê? Porque a legislação que vai estar dentro dessa empresa é uma legislação federal, que ainda não tem. Tá? A mesma coisa, eu quero fazer só um parêntese. Muitos funcionários públicos vêm nos perguntar sobre justamente isso daí. E vou deixar claro que nós não temos conhecimento, não temos como conhecer cada estatuto. Exatamente, depende muito. Por isso que você tem que procurar um advogado, né, que estude a sua legislação, a legislação do seu estado, do seu município, né? Eu vivo essa condição. Sandra sabe disso. Eu tive que, para tentar isso aí, eu tive que estudar toda a legislação do município do qual eu trabalho. E cada município. Por isso que a gente fala que tem que unificar. Por quê? Porque quando se tornar uma lei federal, vai ser igual para todo mundo. Vai facilitar. A gente não vai ficar falando de maneiras diferentes. E agora? O que eu posso fazer? É isso que a gente está tentando trazer aqui. Primeiro, eu quero voltar aqui um pouquinho. Foi aprovado, foi sancionado pelo presidente Lula no ano passado, a 14.705, né? Que fala sobre a questão da pessoa por síndrome da fibromialgia, fala do atendimento multidisciplinar, acesso a exames, assistência farmacêutica, a modalidades terapêuticas. Só que eu tô vendo, olha só, a relação dos exames, medicamentos, modalidades terapêuticas de que trata essa lei será definida em regulamento. Pergunto eu a vocês, cadê o regulamento? É isso que a gente está trazendo aqui. E olha só, um detalhe. Essa lei foi sancionada em 2023, mas passou a valer em 2024, porque ela teve um prazo de 180 dias. Nem com isso foi resolvido. Não. A lei é bonita? Nós comemoramos a aprovação? Muito, mas cadê a medicação? Cadê o atendimento? Porque quando você vai no seu estado e procura e fala dessa lei, eles falam assim, não chegou nada pra gente. Por quê? Porque quando não tem regulamentação, gente, não tem direito. Entendeu? Então, para que uma lei torne eficaz, ela tem que ser regulamentada. Ela tem que ser regulamentada. Então, a nossa luta não é só por aprovação. A nossa luta é por aprovação e regulamentação. Porque se não for regulamentada, ela vai ficar lá no papel. E você vai bater na porta lá, ó. Eu quero assistência, eu quero remédio. Cadê o acesso ao remédio? Cadê o acesso ao atendimento multidisciplinar? Né? Que tanto falam que a gente precisa para controlar. Não tem. Então, a lei está aí, ó. Desde o ano passado, precisando de regulamentação. E o ano passado, eu e Sandra trouxemos aqui uma problemática também em relação a 30/10 de 2019. Porque essa lei, que a gente vai batalhar aqui para que ela seja sancionada, né, que ela seja aprovada, sancionada, é uma lei também que não vai te garantir que você seja pessoa com deficiência. Que isso fique muito claro. Mas como assim? Porque você vai ter que passar por uma avaliação biopsicossocial. E essa avaliação, ela ainda não tem nem ainda quem faça, quem vai fazer, porque a própria LBI, nessa parte, ainda não foi regulamentada. Tá? Então, o seu direito vai estar condicionado a essa avaliação. E se não houver essa avaliação, né? Como é que você vai
ter essa E mesmo garantia. Então, a avaliação pode dizer que você não tem esse direito reconhecido. exatamente, você corre o risco de passar por uma avaliação e você ser negada, tá? Porque a gente não sabe quem vai estar fazendo, qual vai ser o critério, né? Uma coisa é os seus médicos analisarem, outra coisa é um órgão específico do governo. Vamos botar um exemplo, o INSS avaliando, e os seus médicos. Quantas vezes você passa pelos seus médicos e eles sabem a sua necessidade, escrevem a sua necessidade, e você chega lá no INSS e nega. Então, gente, se nós não entrarmos à frente dessa luta, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, não adianta comentar quando é que vai ser aprovado. O que eu posso fazer? Enquanto cidadão, né, enquanto cidadã, o que eu posso fazer? Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Hoje, eu e Sandra estava conversando. Eu tenho dor, Camila. Estou com muita dor. Eu sei disso, gente, porque aqui a gente ouvia muito isso. Mas você tem uma grande arma, ó, uma grande ferramenta, que você não precisa sair de casa. É isso aqui. Se a gente fizer uma corrente, nós somos em 102 pessoas, agora caiu para 100, 103 agora. Nós estamos em 105 pessoas agora. Se essas 105 pessoas conseguirem marcar, eu não vou botar nem muito, 10 senadores, a gente já vai ter uma corrente, ó. Olha que multiplicação boa vai ter aí. Porque se a gente ficar calado, gente, voltar a se calar, a fibromialgia vai voltar a ficar esquecida. Carnaval tá vindo aí. Depois do carnaval, as coisas começam a tomar um rumo mais rápido. E nós, enquanto páginas, nós vamos estar nessa batalha. E vocês são os nossos colaboradores. Vocês são a parte importante. É aquele que vai lá, marca o nome do seu deputado federal, marca o nome do seu senador. O mínimo que você tem que saber para nos ajudar é fazer o quê? Ter o nome do seu senador, o nome do seu deputado federal e marcar. Ei, aqui, ó, a gente precisa da aprovação da 3010. Porque você, enquanto eleitor, isso é política pública, gente. Isso é política pública. Você escolheu, você votou, você depositou nele uma credibilidade e é a ele que você vai procurar. Porque muitas pessoas ficam com vergonha. Não! É o lugar do povo, é a casa do povo, é para o povo. Tá difícil? Bate na porta, liga para assessor, não vou te atender. Não, nós temos um grupo, a pauta é fibromialgia, a gente quer conversar. Pelo menos aqui no Espírito Santo, a gente fez isso. Tá difícil. Em várias localidades eu vi isso acontecer. Várias. Então, assim, tá difícil, né, Sandra, de atender? Vai para a rede social, começa a marcar. Deputados, precisamos de uma agenda. Quem de vocês vai nos atender? Porque, gente, se não for assim, as coisas não vão caminhar. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos que, para que as coisas caminhem no Brasil, que é de uma grande, né, um continente enorme, de proporções continentais, que sozinha, uma página ou outra, não dá conta. A gente precisa de vocês. Qual é a parte que te cabe? A parte que te cabe é essa. É comentar, é saber o nome dos seus deputados para marcar. Se você está com um problema municipal, né, e quer antes da lei federal, pode procurar a minha Sandra. Pode mandar um direct para a gente. Olha, eu estou precisando apresentar um projeto aqui para o meu vereador sobre a fibromialgia, um centro da dor. Vamos, gente, ajuda, né, Sandra? Essa semana eu vi um comentário escrito assim: alguém poderia deixar aqui o link dos deputados e senadores. Nós somos
duas, gente. Não dá. Não dá. Não dá para fazer isso. Agora, se cada um visualizar e buscar o seu próprio estado, é outra coisa, né? Exatamente. Então, essa força não precisa, não deve depender de A, B ou C. Não deve depender do grupo, da associação. Não é por aí. Não é por aí. Exatamente. Todos nós temos o mesmo objetivo, tá? A política pública, ela precisa ser desenvolvida. É certo que alguns lugares têm as suas particularidades, digamos assim. Mas se nós conseguimos defender uma política pública nacional e que seja regulamentada, tá? Como já deveríamos ter, se a nossa força, que nós enfrentamos essa síndrome tão triste, também fosse usada pela busca daquilo que a gente tem por direito, que a Constituição nos preconiza disso, né? Então, nós teríamos já alcançado muita coisa. Mas parece que a gente vive num mundo de protagonismo, né? Estou feliz porque o pessoal já entrou na nossa, né, no nosso conselho. É isso aí, ó, Capitão Assunção, Alcântara, Fernando. É isso aí, gente. E podem marcar em qualquer que seja a publicação, tanto da minha página quanto na página da Fibromialgia Lúpus. Verifiquem nos grupos nos quais vocês fazem parte, se o pessoal topa isso também, tá? Porque, entendam, ninguém aqui quer ser protagonista de nada. Todos nós somos protagonistas. Todos. Tá? Sandra, eu também estamos defendendo. Eu estou vendo uma colega aqui, de fibra, falando aqui do Rio de Janeiro, né? O que eu posso fazer quando no meu estado não foi aprovado? Meu estado não foi aprovado, gente. É igual São Paulo. São Paulo não foi aprovado. É para desistir, Sandra? Não. De jeito nenhum. Gente, funciona da seguinte forma. Se a pauta foi negada, se foi vetado, você pode entrar no ano seguinte, só no ano, tá? Não pode ser no mesmo ano. Mas você pode entrar no ano seguinte com a mesma proposta de novo. Exatamente. Não vamos desistir, não, gente. Não. Adiante. Não é esse o objetivo. Tá? Independente das nossas páginas, a gente vai estar aqui, ó. Eu não tenho condições de sair daqui para ir para São Paulo, lutar por vocês, mas aqui, a minha ferramenta aqui qual é? É aqui que eu vou. Rio de Janeiro, eu não sei por que ainda. Vamos mexer esse Rio de Janeiro. A Bahia. Tem Ministério Público, pelo amor de Deus, vocês podem usar o Ministério Público para. O papel do Ministério Público é justamente esse, é fiscalizar as leis que não estão sendo cumpridas. Exatamente. Sandra me falou uma coisa... Pode fazer denúncia? Pode. Deve. Sandra me falou uma coisa boa. Aqui no Espírito Santo, nós estamos com um problema para regulamentar. E o próximo passo é procurar quem? É Ministério Público. É Ministério Público, gente. Por quê? Porque se a lei foi aprovada, não está sendo aplicada, a gente vai procurar quem fiscaliza, né? Aí, nesse caso, então, é o Ministério Público Estadual. Porque o que acontece? Lembrando das esferas que eu falei, federal, estadual, certo? Então, isso que a gente quer colocar aqui para vocês hoje. Nós somos responsáveis, sim. Eu e todos vocês, cada um de nós, somos responsáveis. Marcando os nossos deputados. Você votou em estadual, desde a esfera municipal, ó. Você votou no vereador, no prefeito, você subiu para a esfera estadual. Deputado estadual, deputado federal, governador, foi para senador, no presidente. Então, vamos lá, vamos cobrar. E hoje, a nossa meta, gente, a partir de agora, nossa meta é começar a cobrar do presidente a aprovação da Lei Federal de Fibromialgia. Por quê?
porque nós tivemos a tristeza de ver o pessoal da diabetes tendo o direito Projeto negado. vetado. E Projeto se a foi gente negado. falar, nós vamos pelo mesmo caminho. Porque a gente já tem passado muitas coisas durante esse ano. Então, assim, a luta é grande, tá? Precisamos acordar, a gente não pode desistir à primeira pedra que encontramos no caminho. De jeito Existem recursos, existe. Gente, o caminho que vocês pedem para a gente passar informação para vocês é o mesmo que qualquer um pode acessar. Nós não temos nenhum privilégio na internet. Nenhum. mente. O tio Google nos ajuda demais, tá? Toda a informação que vocês nos pedem, todas, a gente encontra ou não, tá? No Google. Leis. Exatamente. Qual lei? A própria Camila acabou de falar, essa ferramenta que a gente tem na mão. Como é que eu vou saber se no meu estado já tem alguma legislação sobre a fibromialgia? Como é que eu fico sabendo? Eu vou lá na Assembleia Legislativa do meu estado, entro na página da Assembleia e jogo a palavra de busca ali em leis, fibromialgia, e você vai ver. Às vezes tem lei. Olha só, eu vou dar um exemplo. Aqui no meu estado, tem leis que as pessoas nem sabem que elas existem. Eu era uma das, eu sou advogada. E quando eu descobri, eu falei, meu Deus, quanto tempo? Por quê? Porque eu não usava, eu não estava nessa condição de pessoa com deficiência. E quando eu comecei a precisar, eu falei assim, gente, mas eu já tinha isso. É aquela questão de quando você entra no estacionamento do shopping, aqueles 15 minutos que você tem, para as pessoas com deficiência, isso é contado em dobro. Existe uma legislação aqui. E muitas vezes você sai ali muito rápido, às vezes o seu carro está distante, você fica, meu Deus, não conseguindo andar porque está em crise, né? Está com dor. Eu não sabia. Eu não sabia. E quando eu descobri, fui num shopping cobrar, ele falou assim, não, mas eu não conheço essa lei. Por quê? A lei acaba não tendo aplicabilidade. Porque a gente não coloca a lei para ser Cumprida. eficaz, cumprida. Então, pessoal, não tem como a gente ir lá lutar no INSS pelo nosso direito se a gente não brigar por essa lei federal. Eles só vão começar a entender, não a nossa condição, mas a respeitar quando se tornar lei. Tem um detalhe aí nisso tudo. Tem um detalhe muito importante. Sendo o projeto de lei 3010 sancionado direitinho, no caso da aposentadoria, para quem é carteira assinada e é pelo INSS, a aposentadoria de quem é PCD é diferente. A contagem é diferente. Tá? Exatamente. Então, gente, são diversos detalhes que, quando você começa a ler, começa a assimilar as informações, pode parecer que, de repente, é uma avalanche. Concordo. Mas vai devagar. Você não precisa absorver tudo de uma vez. Não. Tá? É importante você assimilar sobre a doença, mas sobre os seus direitos também. Exatamente. São dois fatores importantes que, no conjunto da obra, é que fazem a obra. Tá? Não adianta querer achar que o mais importante é só obter a aposentadoria. Outra coisa, Sandra, olha só, vou dar um exemplo aqui que eu contei para a Sandra. E quando a lei foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, um deputado chegou para a gente e falou assim, mas nossa, vocês fizeram um trabalho na rede social especial, hein? Que trabalho bacana foi aquele. Sabe qual foi o trabalho? Esse que a gente está fazendo aqui, falando aqui. Ia lá e marcava. Ia lá e marcava. Na postagem deles, na postagem do governo, na lei municipal
foi a mesma coisa, o prefeito não estava fazendo a carteirinha na época, e a gente começou a marcar, e foi aí que foi conhecedor. Hoje, nós temos aqui na capital um centro de dor, de tratamento da dor, já implementado, e vieram muitas outras conquistas. Então, gente, o que que acontece? Para que haja o direito, tem que ter a luta. E hoje, não é Camila, fibromialgia.lupus, direto da fonte fibromialgia Sandra, e as outras páginas amigas que nós temos, que são muitas, que lutam pela causa, que nós só que vamos conseguir fazer isso, não. A gente precisa de cada um de vocês. Por exemplo, se o seu estado, eu vejo muito pessoal de Minas falando isso aqui comigo, por que que aqui em Minas ainda não tem uma carteirinha? Vamos lá, vamos marcar os deputados mineiros. Chamar o Ministério Público também. Marcar o Ministério Público, tem que provocar esse pessoal, gente. Se eles não forem provocados, eles não vão ficar a par, não estão nem aí. O Tony marcou ali, ó, juntos somos mais fortes, isso mesmo, juntos somos mais fortes. É isso aí, nada sobre nós. Qual é o nosso lema, Sandra? Sem nós. Nada sobre nós sem nós, gente. Quem tem que definir isso, a nossa luta, somos nós. Dá trabalho? Dá um trabalhinho, mexer no celular um pouquinho e marcar. Pelo menos isso. Mas é eficaz, gente. Dá certo. Vocês vão ver quanta coisa vai mudar. Outra coisa que eu aconselho, alguém botou defensoria, também podemos expor o problema? A defensoria pública? Não, aí é outra coisa. Não, é Ministério Público. Ministério Público porque vai fazer com que as leis, né? Inclusive, no próprio Ministério Público, existe a pauta da pessoa com deficiência. Se o seu estado já é considerado pessoa com deficiência, você já pode até procurar quem é o representante aqui das pessoas com deficiência dentro do Ministério Público aqui. Você já pode chegar lá, ó. Aqui, a fibromialgia é considerada e não tá. É o que vai acontecer aqui. Exatamente. É o que a gente vai fazer aqui. Porque aqui no Espírito Santo, gente, é o meu estado, não tá diferente, não. São Paulo não tem nada. São Paulo não tem nada. Mas, olha, tem um detalhe que é muito importante explicar, sobre a área de abrangência. Alguém está perguntando sobre o lúpus. Para frente a gente vai estar falando também sobre o lúpus, tá, gente? Mas pode continuar aí, Sandra. Tem muita gente perguntando sobre carteirinha, tá? Vamos deixar muito claro que a carteirinha só tem validade dentro do local, dentro do estado ou do município, no qual a legislação foi sancionada e regulamentada. Exatamente. Por exemplo, vamos dizer que Santa Catarina, que já instituiu carteirinha e tudo mais, que é um exemplo de estado que eu fiquei assim, eu até mostrei para a Camila também, eles já sancionaram, já regulamentaram, enfim. Agora, né, que regulamentou bonitinho, né? Então, gente, se você pega a sua carteirinha e vem para São Paulo com ela, sinto muito. Não tem valor nenhum. Nenhum. Tá? Só tem valor dentro do estado de Santa Catarina. Você é do município de, sei lá, Resende, Rio de Janeiro, tá? Se no município de Resende já existe a legislação que incorporou a carteirinha, reconheceu como deficiente, deixou alguns benefícios dentro da política pública, essa carteirinha não tem valor se você for para a cidade de Belford Roxo ou vir para São Paulo com ela. Sandra, alguém fez uma pergunta interessante aí, que eu gosto muito de explicar. A diferença entre o cordão de girassol e a carteirinha. Primeiro, gente, é interessante que vocês saibam que o cordão de girassol existe sim uma lei federal, tá? Mas ele é apenas um sinalizador. Para aquelas doenças, né, que já são declaradas a nível federal como deficiência, elas são
sinalizam e garante ali o direito à fila. Agora, por exemplo, se o seu estado, vou pegar o Rio de Janeiro, se no São Paulo, vou pegar o estado da Sandra, em São Paulo, né? Ela usa como o sinalizador. Está sinalizando. Agora, é garantidor do direito ali da Sandra? Agora, Ainda não. Aqui no Espírito Santo, nós temos a Lei Federal do Cordão de Girassol, nós temos a Lei Estadual, que já fala sobre isso e garante direito. Então, eu posso usar o cordão de girassol, estar na fila, porque a fibromialgia aqui é considerada. Então, eu posso exigir o meu direito ali de ser atendida. Estou sinalizando, mas que fique claro, muito claro, que isso não dispensa o laudo. Não basta ter a fita. Você tem que ter o laudo. E se eu tiver só a carteirinha ali? Laudo. Se na sua carteirinha, o meu cordão, por exemplo, vem com QR Code. Ali dentro tem um laudo. Eu ando com laudo dentro daquele QR Code. Então, se a pessoa me pedir, eu vou abrir e vou mostrar. Porque você tem que mostrar. O fato de ter uma fita só, não pode, tá? A própria lei já fala isso. A lei já fala isso. Agora, e a carteirinha? A carteirinha, se existe uma carteirinha estadual, por exemplo, Santa Catarina está instituindo uma carteirinha estadual, vai valer para todo o estado. Mas é o que Sandra falou. É estadual, limite estadual. Saiu de Santa Catarina, veio para São Paulo não vai valer. Tá certo? Não vai valer. Agora, o cordão mesma coisa no nível municipal, a mesma coisa. Girassol, meu estado não é lei como deficiência. Eu posso usar? Pode, porque ele é um sinalizador. Ele é um sinalizador, dizendo para as pessoas que você tem uma deficiência oculta, uma invisível, que você precisa ali, pode precisar em algum momento de um suporte, de uma ajuda, de uma empatia, né? Então, isso aí pode. Por exemplo, eu viajo, eu só com laudo, sempre com laudo. Eu viajo e nos aeroportos, a França fala muito sobre isso, né? Nos aeroportos, eu passei super bem acolhida, super bem recepcionada com cordão de girassol. Então, eu sempre estou com o cordão e com o meu laudo. Na hora que vão fazer ali, eu mostro, né? Estou na fila, eu sempre mostro para evitar qualquer tipo de constrangimento ou coisa parecida. Eu falo assim, ó, tá aqui meu laudo. E geralmente, pessoal, eles têm muita empatia, muito respeito, muito cuidado. Então, assim, essa pergunta foi muito bem feita, porque ficou bem claro essa diferença. Mas a gente vai lutar por uma carteira federal, a Cipfibro Federal, indicando todo mundo a identificação. Porque, olha só, se o nosso presidente já legislou, já sancionou, já existe uma lei que trata da fibromialgia, então, dizendo que a gente realmente precisa de atendimento multidisciplinar, né, exames, assistência farmacêutica. Então, a gente já viu que tendo um olhar para a gente. Essa lei está em uso? Não, porque precisa ser regulamentada. É a segunda briga do ano. Então, eu falei para a Sandra, meta do ano. Primeiro, aprovação da lei federal para acabar com essa coisa. Brasis dentro de um Brasil. Segundo, regulamentar a lei 14.705 de 2023. Porque quando isso acontecer, você chegar no seu estado, né, e ir na Secretaria de Saúde, seja onde for nos três, né, e perguntar, você vai ter que comprovar, não, mas está regulamentada, aí você vai poder cobrar. Porque pode falar. Na regulamentação, quando é regulamentado, o que é regulamentar? Regulamentar, gente, é dizer como a lei vai funcionar para a sociedade, para aqueles que serão beneficiados
e também dentro dos órgãos do governo federal, se for uma lei federal, nos órgãos do governo estadual, se for uma lei estadual, dentro dos órgãos municipais, se for uma lei municipal. Tá? Deixar isso muito claro. A necessidade da regulamentação é justamente isso, para dizer como vai funcionar. Então, não adianta você bater na porta da secretaria se o governo, vamos dizer que é uma lei estadual, se o governador não disse, Secretaria da Saúde, você passa a fazer isso, dentro da lei tal, do decreto tal, que é um decreto que o governador, no caso, eles costumam falar que baixa um decreto, tá? Ele baixa um decreto de regulamentação da lei tal, tá? Então, ele vai dizer como vai funcionar para a sociedade, para os pacientes, e como os órgãos vão trabalhar para isso. Entendem a necessidade da regulamentação? Se isso não acontecer, o órgão não tem obrigação nenhuma de saber sobre a lei. Ele não foi provocado. Exatamente. Inclusive, outra dúvida que, Sandra, que eu vi passando aqui, é sobre as esferas, né? Posso fazer concurso público como PCD? Gente, tenham muito cuidado com isso. Se o concurso for federal, se o seu concurso for estadual e no seu estado não for, a legislação não considera a pessoa com deficiência, cuidado, tá? E ainda, mesmo que seja, dá uma olhada se o concurso é no âmbito estadual, né? Se for a nível estadual, ainda você pode fazer, pega os municípios ali. Mas concurso federal não pode fazer não, tá? Não. A Alcione Moura está perguntando qual estado ela foi aprovada. Gente, tem várias publicações na internet dizendo em quais estados, em número da lei, e no Distrito Federal, tá? São 18 estados mais o Distrito Federal. Exatamente. Tá? Então não dá para a gente elencar aqui cada um deles, mas existe publicação sobre isso. Tá? Por exemplo, existe uma outra coisa muito importante, a confusão que fazem com o Rio de Janeiro, capital, e com a Bahia, com Salvador. Então, tanto a Bahia quanto o Rio de Janeiro não tem legislação ainda estadual, tá, gente? Muito cuidado com isso. Porque há poucos dias uma pessoa me procurou e falou assim, não, mas aqui no Rio é. Mas eu falei assim, olha só, você mora no Rio de Janeiro mesmo? Ah, não, eu moro em outro município. Seu município tem. Não tem direito, tá? Então tem que ficar muito... Pergunta aqui para você, Camila. A lei federal, como a da Estela Bart, a lei federal, como podemos fazer para pedir a regulamentação? A lei federal, para pedir a regulamentação, é isso aí que a gente vai fazer. A gente vai se juntar, tá, Estela? A gente vai se juntar. Eu sei que você é uma batalhadora também, né? Uma lutadora da causa. Né? A Estela sempre está aí antenada. E nós vamos começar a cobrar, né? Do próprio Ministério essa regulamentação. Por quê? Porque tem que partir deles, tem que partir da gente a cobrança e eles a regulamentação, para dizer como é que vai funcionar no país para chegar nos estados. Como é que a gente pode fazer? Através de quem? Hoje, o nosso meio é através de e-mail, tá? A gente pode mandar e-mail, a gente pode fazer uma petição pública. Muitas vezes a gente faz uma petição pública e muitas pessoas não assinam. É importante. Páginas sérias, gente, vocês têm que assinar. Não é para ficar botando dados de vocês, não. Aleatoriamente. Cuidado com isso, tá? Isso não. Mas eu tô falando muito cuidado. Mas coisas que estão relacionadas, né? Consultas públicas são extremamente importantes. O Congresso faz direto. Quando você abre a página do Congresso para procurar uma lei, lá geralmente tem para você dizer a importância daquela lei. Você e às vezes a gente concorda ou não? Se você concorda
concorda ou não, e às vezes a gente vê a matéria da fibromialgia com páginas aí de 300 mil pessoas, e você não vê 10 mil votos. Isso deixa a gente muito triste, porque se a gente não se fizer presente, não tem jeito. Nada sobre nós. Nada sobre nós sem nós. E esse ano é o ano da luta, da aprovação da lei e da regulamentação também, viu, Estela? Da regulamentação da lei 14.705 para chegar, na gente, a medicação e o tratamento. Porque é aí que vão destinar as verbas, é daí que vem as verbas, é daí que vem a lista das medicações que o SUS vai acabar fornecendo, que a gente sabe que é muito limitada em relação à fibromialgia. É o que a Sandra, e eu estou falando, nada sobre nós sem nós. Nada sobre a fibromialgia sem a gente participar. Porque quem sofre é a gente. Quem vive é a gente. Não adianta quem trata a gente, não adianta o familiar da gente, se ele não sofre. Por mais que você fale, é mera especulação. Ele vai tentar, por mais empático que ele seja, ele vai tentar pensar. Mas sentir o que você sente, isso aí você esquece, né? É a gente mesmo. Então, se nós que sentimos na pele, que eu vi aqui, ó, sinto dor, tô com dor, se nós não pararmos para a gente fazer isso, compartilhar, comentar, cobrar, a gente vai ficar só na dor mesmo. E não vai chegar no tratamento, não vai chegar no direito, não vai chegar no INSS. Não vai. Uma coisa, em 2016 eu estive em Brasília e foi quando surgiu a ideia de marcarem no calendário o dia 12 de maio, como Dia Nacional de Enfrentamento e Conscientização à Fibromialgia. Então, eu trouxe um detalhe aqui, que a lei foi aprovada em 2021, que é a Lei 14.233, tá? E marcou essa data no calendário. Qual foi o objetivo de criação dessa lei? Foi só criar a data? Não. Era dar maior visibilidade, inserir a temática nas agendas públicas, fomentar o debate. O que é fomentar? Difundir, falar sobre, tá? Propor políticas, disseminar informações, conscientizar a sociedade e melhorar a qualidade de vida das pessoas e suas famílias. Então, se você pegar esses objetivos aqui, eles continuam atuais. É o que nós buscamos até hoje. Mas por quê? Quantos de vocês sabem da existência desta lei de 2021 que instituiu o dia 12 de maio? Exatamente. Ela é de 2021, gente. Ela demorou 5 anos para sair. Só para marcar uma data. Para ter isso aqui como objetivo sobre essa data. 12 de maio. É o Dia Mundial da Fibromialgia. Exatamente. Tá? Então, a criação Ô, da Sandra, Lei 14... esse dia é um dia bom para você procurar o seu político do seu município aí, ó, município, o seu vereador que você votou e falar, olha só, daqui a tantos dias vai ser o dia 12 de maio. da conscientização da fibromialgia, o 12 de maio. O que o município vai fazer? Cadê a secretária de saúde? Vamos conversar sobre ela, com ela, o que está sendo feito e visitar e se fazer presente. Não espere que a sua associação vá em tudo, gente, porque por mais que a associação tente, eu sei disso, porque eu já ajudei as meninas, por mais que tente, a gente não consegue. Vou falar o Espírito Santo, São que não é um estado... pacientes também, né? Eles são pacientes, não é um estado tão grande, mas tem 78 municípios, por mais que você queira, você não consegue chegar. Porque, assim, são dias de crise, dias de crise também. E, assim, e mesmo assim a gente tenta levar.
mas não dá. Então, por isso que a gente está aqui se propondo, eu, a Sandra, né? Pegue a lei do seu município, vai lá, cobra. Vai na Secretaria de Saúde. Aqui, a lei foi aprovada, cadê a carteirinha? Procura seu vereador, fala assim, olha, a carteirinha não tem lei, a lei está aprovada, lei que considera deficiência, mas não tem uma carteirinha de identificação. Tem aqui um modelo de projeto. Vamos colocar? E convida o pessoal da fibromialgia. Tente se agrupar, gente, é muito importante. Por região, por município. Você conheceu uma pessoa? Pega o contato dela. Ah, eu não gosto de grupo de WhatsApp? Pega o contato. Porque na hora que surge a ideia, faz ali uma chamada, uma videochamada com todo mundo e combina. Se de 10, 3 conseguirem chegar lá, já são 3 pessoas representando. Porque aqui Vou dar era um assim. exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu moro no município de Praia Grande, na Baixada Santista, no estado de São Paulo. Nós já estamos articulando com pacientes o que nós queremos fazer para o 12 de maio. Nós vamos fazer uma reunião online, ou seja, ninguém vai precisar sair de casa, tá? Nós já temos algumas coisas adiantadas junto à prefeitura e junto à Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, tá? Então a gente já está articulando isso. E não é porque eu sou a Sandra, não. Vieram me procurar, porque como eu já falei, eu deixei isso de lado. Mas vieram me procurar. Sandra, você pode nos ajudar? Falei, claro, posso. A gente já está articulando essa reunião. Então, assim, pode parecer difícil, a princípio, até começar a reunir as pessoas e etc. Mas depois que a coisa estiver engajada, não existe protagonistas. Não é uma novela isso aqui, tá? É uma vida real. Todos somos protagonistas, tá? É difícil a gente conseguir explicar a coisa para vocês se vocês não querem entrar do lado de cá. Ficar do outro lado com o celular na mão, chorando, eu também poderia, a Camila também poderia. Porque eu não tenho... Foi o que eu falei. Eu tô aqui com medicação altíssima para conseguir estar falando com vocês. Entendeu? Mas eu tenho certeza que daqui eu vou colher muita positividade, frutos bons, a Sandra também vai ver. Entendeu? Eu tenho certeza de uma que foi colaboradora da associação da minha época, que era a Viviane. Ela apareceu aqui, que eu achei muito legal da parte dela. E ela foi, assim, fundamental quando a gente tinha a associação nativa. E ela falando sobre a necessidade do estudo do paciente sobre a fibromialgia e a necessidade, exatamente, de participar da política do seu município, do seu estado. Porque política, gente, é isso. Porque, Sandra, é isso. Não adianta fugir. Tá? Sandra, porque senão vamos continuar esbarrando nisso aí que as pessoas estão escrevendo aqui. Trabalhei, fui negada na perícia. Vai, gente, vai ser negada mesmo, porque não tem legislação que reconhece a fibromialgia como deficiência. Então, a gente nem cita. A gente coloca outras coisas que a fibromialgia causa, que é a depressão, que é outras coisas, às vezes a pessoa tem uma coisa somada a isso, a uma doença autoimune, fala de outra coisa, mas não vai falar da fibromialgia. Por quê? Porque não tem esse reconhecimento. Por isso que nós precisamos colocar como meta para esse ano lei federal. Aprovação. Então, dever de casa para todo mundo. Procurar, pesquisa, joga no Google, nome dos deputados estaduais, se você mora na Bahia, da Bahia, deputados federais, deputados, senadores, anota, vai lá no Instagram procurar, faz a listinha. E normalmente no Google, eu posso falar porque eu pesquiso muito, no Google já aparece a página dele. Se você digitar deputado fulano de tal, aparece o nome da página dele. Tem páginas de colegas aí que já conseguem passar para a gente, até em transmissão de canal, entendeu? Então, assim,
Existe, gente. Existe. A E se tiver dificuldade que vocês tiverem, nos procurem, a gente pode ajudar. A gente não dá para pegar na mão. Não dá para pegar na mão. Não dá. eu não consigo Mas tudo de vez. Mas a gente, por exemplo, Camila, eu não estou conseguindo aqui dos meus senadores. A gente dá um jeito, né? Sandra, a gente pode até pensar em colocar daqui para frente vamos tentar fazer uma postagem para tá, ajudar sobre isso, sobre os Instagrams, né? Eu tenho por esse estado. arquivo e a gente postar para as pessoas copiarem. Gente, vai ser fundamental essa ajuda. Nós temos duas coisas importantes para fazer esse ano. Lutar pela aprovação da 30.10.19, que é a lei federal. Se a gente ficar de boca fechada, vai ser negada, igual a diabetes foi. Nós temos que fazer barulho e nossa arma, nossa ferramenta de trabalho é o celular, rede social. Presidente, senador, ministros, tá? E, gente, uma coisa que eu quero deixar bem clara, pelo amor de Deus, mais uma vez, porque entrou muita gente agora. Tanto a Camila quanto a Sandra, nós somos aqui apartidárias, tá? Nós não temos nenhuma bandeira política. Nossa, nossa, nossa pauta, nossa bandeira é a fibromialgia, tá? Não temos vínculo com ninguém. Aquele que nos abraça será abraçado em reciprocidade, tá? Com certeza será bem toda ajuda, independente do partido. Nós não temos partido, nós não temos bandeira, nós temos políticos de estimação, nós temos a fibromialgia, que é um desafio diário que a gente vive, que a gente acorda, que a gente dorme, já é muito grande. O que a gente tem aqui é duas metas importantes. Regulamentação da 14.705 e a aprovação Sanção e regulamentação. 10.19. Gente, se a gente conseguir passo para esse ano, muita coisa vai mudar na história da gente. Muita coisa. Eu vou tentar fazer uma publicação, além dessa que ela falou, um resuminho de tudo que nós conversamos aqui. Tá? Eu falei que eu vou tentar deixar claro que existe vida fora da internet. Né? Eu estou com algumas coisas aí também que eu estou em vias de fazer, então a Camila está a par. Então, gente, é importante que quem assista a esse vídeo, essa live, depois, se tiver alguma dúvida, envia um direct para mim ou para Camila. No direto da fonte para fibromialgia ou para fibromialgia.lupus. Tá? Se houver mais alguém que queira ajudar nisso e está inteirada desses nossos objetivos, será muito bem-vindo. Muito bem-vinda, tá? Porque fibromialgia atinge crianças, atinge adolescentes, atinge homens e atinge mulheres, tá? Eu vi aqui há pouco uma notícia de uma menina de 12 anos com diagnóstico de fibromialgia que está internada. Tá? Exatamente. É pesado isso para uma criança. Você imagina para nós, somos adultos. A gente sabe o quanto é difícil, imagina para uma criança. E hoje, Sandra, nós temos assim, grande. Desculpa que teve fundo aqui, som de fundo aqui. E hoje nós temos assim, médicos muito, muito. É claro que tem aqueles que a gente já ouviu falar, né? Mas a gente tem muitos médicos parceiros que entendem, que têm empatia à nossa causa, que sabem o que é o desafio, né? Isso muito nos alegra, porque é tão bom quando a gente encontra alguém que entende o que a gente sente, né? Porque só quem passa, que a gente é que sabe disso. Então, eu quero dizer, reforçar o que a Sandra falou, nós estamos aqui hoje, foi uma live para esclarecer, para dizer essas importâncias, o que é importante
né? Que não, a gente não vai conseguir ficar falando de carteirinha de município, como é que eu faço no município tal, no município B ou C, o que que eu faço para ter? Não, nós temos que lutar por uma unificação, um Brasil só, uma lei federal. E se o seu município não tem, o que a gente pode possibilitar é um projeto para você levar. E se tem e não está sendo cumprido, a gente já falou, Ministério Público, tá? Que é quem vai ajudar que a lei seja cumprida. Então, assim, mas lembre-se sempre de quem você votou, o seu poder de política pública é através do seu voto. Escolha bem quem você está colocando lá, que tenha responsabilidade com a sua causa, com a pauta da fibromialgia, que entenda, né? Porque é ele que vai estar te representando lá. É na hora do aperto, é para ele que você vai ligar. Inclusive, ligar para essas pessoas também, não precisa ser só por e-mail ou pelo Instagram. Eles não podem, gente, eles são funcionários nossos. A casa é do povo, gente. A Assembleia é a casa do povo. Tá? A Assembleia, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, o Senado é casa do povo. Casa do... Somos nós que pagamos o salário, somos nós que elegemos aquelas pessoas que estão lá, temos o direito de ter acesso a essas pessoas. Agora, elas não são melhores do que ninguém. Agora, eu sempre falo com a Sandra, né? A gente tem que ser sempre cuidadoso como a gente vai se reportar a essas pessoas, tá, gente? Respeito sobre tudo. Internet não é terra sem lei. Então, assim, eu sempre tenho cuidado de falar para as pessoas, apenas marque, peça assim, aprove o projeto, contamos com seu apoio, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, porque se a gente se alongar mais, a gente pode ir para uma outra esfera que não é legal. E tudo que a gente... A Joelma escreveu uma mensagem aqui, ó, um exemplo do que você está falando. A Joelma Lara Manuel, ela escreveu, @Daniela Senadora. Olhe por nós, as pessoas com fibromialgia. Exatamente. Ela deu o recado. Tem uma colega aqui perguntando, desculpa a pergunta, mas o que temos que fazer para conseguir essa lei federal? Essa lei federal, ela está sendo encaminhada para o presidente sancionar. E o que a gente vai precisar fazer? É que esse projeto vá logo para a mão do presidente. Então, a colega que perguntou, a nossa cobrança agora é marcar os nossos senadores. Precisamos da aprovação do projeto 3010 de 2019. Marcar o nosso presidente também. Marcar. Lula, a ministra Anísia, que é a ministra da Saúde. Marcar o Haddad, que é da Fazenda. Marcar o presidente Lula. Exatamente. Precisamos da aprovação do projeto PL 3010 de 2019. Quem tem dor não pode esperar. Quem tem dor não pode esperar. E essa fala, gente, eu falei muito para a Sandra que quando o presidente precisou fazer uma cirurgia, ele falou assim, ninguém consegue conviver com dor. Qualquer pessoa que passa por dor, seja ela numa... aguda ou crônico, vai saber, uma dor de dente, uma dor de ouvido, uma dengue que a pessoa pegue, ela vai experimentar pelo menos um pouquinho do que a gente vive direto. Então, é isso que a gente tem que fazer, colega. É a nossa meta desse ano. Você vai ver a página fibromialgia.lupus e você vai ver a direto da fonte fibromialgico compartilhando e cobrando que esse PL seja aprovado. E qual é o dever de vocês, 83 que estão aqui? Comentar, compartilhar. Você sabe o que eu faço aqui na minha casa? Aqui na minha casa, eu boto. Quando eu coloco isso, eu chamo marido, filho. Eu tenho filhos gêmeos, né? Meus filhos gêmeos são rapazes. Eu boto as noras. Eu ligo para os amigos. Eu boto no grupo dos meus amigos. Porque são pessoas que convivem com a minha dor. E sabem o quanto é difícil, desafiador para mim. Grupo da família. Eu falo, gente, ó, vamos lá, me ajuda. Comenta lá, eu preciso dessa força.
Porque se cada um de nós somos em 80, se cada um de nós conseguir 10 pessoas para comentar, ó, vai dar quanto? 800. 800 comentários. Precisamos viralizar, gente. É tudo que a gente precisa, gente. Quem não é visto, não é notado. A palavra é essa. Quem não é visto, não é notado. Tá? E nos comentários que vocês fizerem das publicações, podem citar os políticos que vocês querem, de quem vocês querem chamar a atenção. É necessário. Exatamente. Tá? É importante. É assim que eles vão tomar conhecimento. Ainda que não seja diretamente esse político que vai olhar, ainda que seja o assessor, os assessores deles, mas vai chegar no ouvido, porque é pela insistência, é pela marcação cerrada. Tô adorando o pessoal marcando aí já. Estão marcando o presidente. É isso aí, pessoal. Isso aí. É isso aí. Vamos marcar. Presidente. Independente de partido, gente. Independente, tá? Foi o que a gente falou. Nós não temos partidos, nós temos a bandeira é fibromialgia. Nós temos 2 metas gigantes para esse ano: aprovação do 3010 e regulamentação do 14.705. Ah, tá? A Joelma fez uma pergunta aqui. A Joelma Lara. Quer dizer que, se for reconhecido, vai ser mais fácil a gente ter a aposentadoria? Entendam uma coisa, um detalhe importante, tá? Se aprovado, não significa que todo mundo será reconhecido. A gente já explicou. Depende da avaliação. Depende da avaliação. Deixa claro. Passou na avaliação? Sim, o reconhecimento vai valer para o INSS. Óbvio. Porque é tudo na mesma esfera, tudo federal. Olha só, fato de você ser uma pessoa com deficiência não quer dizer que você vai ser uma pessoa que não vai poder trabalhar. Então, é avaliado tudo, tá? É um contexto. Por isso que existe essa avaliação biopsicossocial. Quer dizer que deficiência é aposentadoria? São coisas totalmente diferentes. Deficiência é condição de trabalho, tá? Pode ser adequado. É adequada. Deficiência é jornada de trabalho adequada. Agora, se sua deficiência está ao ponto de não te permitir trabalhar, né, totalmente, aí você vai passar por uma junta, né, de uma avaliação biopsicossocial que a lei já vai prever, já está escrito lá, e aí vai ser feito, tá? Vocês devem conhecer inúmeros deficientes, não, PCDs, pessoas com deficiência, que trabalham. Aliás, acabaram de perguntar há pouco sobre concurso público. Tá? Então, entendam que não significa que o reconhecimento como PCD vai me aposentar por invalidez. Não. De jeito nenhum, tá, gente? São caminhos diferentes, tá? Não misturem as sintonias. São coisas totalmente diferentes. Por exemplo, quando você é uma pessoa com deficiência, você pode ter, vou falar no âmbito, se for aprovado a nível federal, você pode ter cota em concurso, você pode ter condição de trabalho adequada, entendeu? Carga horária reduzida. Isso aí, condição de trabalho, carga horária reduzida. Então, assim, de acordo com as suas necessidades, né? Não quer dizer assim, porque tudo, gente, é a avaliação. Você tem que provar que você precisa dessa carga horária, porque você precisa fazer todo esse atendimento aí multidisciplinar. E isso é provado, né? Você passa por uma junta médica. Eu estou falando isso porque eu vivo isso, né? Você passa por uma junta médica, você prova, você mostra.
Então, assim... Tudo, gente, não é... Entendam que não será 100% para todo mundo. É. Vocês devem conhecer muitos pacientes com fibromialgia que trabalham. Uhum. A fibromialgia não atinge a todos da mesma forma. Exatamente. Agora, imagine, se todo mundo for considerado como PCD e que não pode trabalhar, e os que estiverem trabalhando, faz o quê? Se ele se sente em condições de trabalhar, ele tem uma qualidade de vida legal, ele já está construindo a sua vida profissional. Sandra, a Joelma tá botando assim, ó, tô passando pelo limbo previdenciário, o INSS negou, o médico do trabalho disse que estou inapta. Isso é a realidade. Você já conhece isso. É uma realidade, eu vivi isso também, tá? Então, assim, hoje mesmo, né, ainda mais eu que tenho a doença autoimune que tá muito atacada, hoje foi um dia dificílimo para mim. Eu até falei para Sandra, assim, por várias vezes, gente, porque a gente sabe o quanto que ataca o emocional, o quanto que ataca tudo, né? E todas essas, tanto a autoimune quanto a fibromialgia não é autoimune, mas faz isso também. E nesse calor que aqui no Espírito Santo tá, como que isso piora? Como é que a dor triplica a fadiga? E a gente prova que a gente não tá bem, a gente tem que estar lá. Então, assim, não é fácil. E a gente tem que judicializar mesmo, tá, gente? Judicializem, recorram ao direito de vocês, né? Mostrem que os médicos que acompanham vocês são médicos, o que eles estão escrevendo, façam relatórios médicos, né? Bem detalhados, que isso tudo conta, né? Isso dá motivo para mais uma live, né, Sandra? Uhum. Mas, muitas. Pois é, gente, eu espero que a gente tenha ajudado. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Vidas Resilientes perguntou como funciona esse centro de dor. E uma outra fez, dando continuidade, onde fica esse lugar da dor? Entendam bem. O Centro da Dor aqui no Espírito Santo, ele é municipal, é da capital, é do município de Vitória. Então, na unidade de saúde, quando você vai ser encaminhado para o reumatologista que te atende faz essa triagem e você é encaminhado. Mas são todos os municípios que têm esse centro da dor? Não, quem dera que fosse essa realidade. O município aqui está de parabéns, porque tem uma equipe maravilhosa, acho que tem 5 reumatologistas, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, entre outros. Né? Acho que é psiquiatra também. Multidisciplinar mesmo. Agora, no município, tem estadual CRE, no município do Norte, também que faz, e agora o governo já começou a sentar com a gente, já é um grande avanço, né? A gente não conseguiu a carteirinha, mas ele já sentou com a gente, o secretário de saúde do Espírito Santo já está em conversa com a Capixaba de Fibro, que é uma das representantes aqui da capital, que é a associação que representa, e para começar a fazer esse centro da dor em vários polos do próprio estado, pelos CREs, né? Então, é bem bacana. E se vocês quiserem levar essa ideia, né, para os estados de vocês, a gente pode passar, a gente pode pegar o projeto e tá mostrando para vocês como é que funciona, levando para a Secretaria de Saúde de vocês, né? Porque a gente fala o seguinte, nada de ninguém que ajuda, né? O que ajuda tem que ser de domínio público, né, gente? Tá ajudando, vamos propagar. Então, assim, se o projeto é um projeto que tá dando certo aqui, vamos disseminar ele, né? Sementinha, espalhar, polinizar. É isso, né? Tem alguma pergunta a mais, gente? Vamos encerrar. Tá?
São Paulo tá fora, né? Estado de São Paulo, a gente não desiste de São Paulo jamais, gente. É o que eu falei. Só É o que esse a gente... ano agora é que a gente vai poder entrar com alguma coisa, né? Esse ano foi o que a Sandra já explicou sobre São Paulo, né, Sandra? São Paulo foi, o ano passado foi vetado, e esse ano pode entrar novamente, tem que dar o prazo de um ano para o outro, mas a batalha continua. Desistir não é palavra para quem tem fibromialgia, não. Porque a gente Exatamente. não desiste jamais. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente está falando assim: eu não desisti, não desisto, não desisto. Todos os não, né? Não desisto. Não. Exatamente. E São Paulo, a gente vai. As pessoas que moram em São Paulo se agrupar, mandar e-mail para os deputados estaduais, cobrando, pedindo, se ajuntando. Se for preciso, quem mora na capital, visite a Assembleia, marque um horário, que vai em 3, 4, 5, não precisa ir muita gente, mas que leve e que marque. Tem a Bela Moneve. Bela Moneve, sou de Praia Grande, São Paulo. Oi, vizinha, me procura. Nós vamos fazer reunião. Olha, Aí, ótimo. Já mais uma que pode se juntar à turma, tá? E assim, gente, aqui vocês vão lendo, vão encontrando pessoas que de repente estão na mesma cidade que vocês, ou no mesmo estado, tá? Vamos lá, vamos lá. Acho que é isso, né? Qualquer dúvida, mandem pra gente, tá? Exatamente. Por favor, usem o tio Google para ajudá-las, tá? Se tem carteirinha, tem local para fazer. Se tem lei, tem local para fazer. Isso já foi regulamentado. Se não tem nada ainda, tudo vocês encontram, gente. Por favor. E outra coisa, pesquisem se é coisa do município, entram na Câmara Municipal, jogue a palavra fibromialgia. Se é no seu estado, você quer saber, mora no Rio de Janeiro, vai lá na Assembleia Legislativa do Rio, joga a palavra fibromialgia na busca de leis, que você vai ver tudo que tem de fibromialgia tramitando, caminhando. Se você não entender, manda um direct pra gente, pra mim, pra Sandra, que a gente vai tentar ajudar. Exatamente. Tá bom? Tá bom? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham entendido o que a gente está falando aqui, né? Que a nossa luta esse ano é federal. Chega de dividir o Brasil em... Manda pelo direct direto na fonte, tá? Manda pelo direct direto da fonte para fibromialgicos. É o link que está aí junto nessa live, tá? Pode mandar para mim. Mora em Itabira, Minas Gerais, Josi. O reumatologista me deu um laudo para conseguir a carteirinha. Corri atrás e falaram que não sabem disso aqui. Um absurdo. Isso não é só você que está falando de Minas Gerais, não. Os governantes de Itabira não estão nem aí para quem tem fibra. Olha só, Minas Gerais já tem a lei federal. O que está precisando fazer? E, salvo engano, Minas Gerais já faz até identidade da pessoa PCD, tá? Procure isso direitinho, aonde faz identidade, leva seus laudos, laudo do seu reumatologista, se tem psicólogo que te acompanha, tá? Leva a cópia da lei e... A Lidiane Aparecida, sou de Serra, Espírito Santo, onde faz carteirinha. A Serra é muito fácil, olha só, a Serra você pode fazer pela... Só um minutinho aqui que eu... Aqui. A Serra você pode fazer pelo próprio site da prefeitura, tá? Você entra Serra Sem Papel e já pode imprimir ali, pedir, ou ir no protocolo geral levando seu laudo, a sua foto, comprovante de residência, é isso aí. E um papel que eles dão lá e preenche na hora, mas você pode pessoalmente também, no próprio protocolo geral da prefeitura, tá bom? Eu tô falando isso, gente, porque é o município no qual eu trabalho, tá? Então, eu não saberia informar isso de outros lugares, mas se a gente não souber, basta o que Sandra falou. Carteirinha, dá um Google que você consegue chegar lá. Tá bom, gente? Tá bom, gente. Muito obrigada. Meta,
30.10.19, regulamentação do 14.705. Contamos com vocês comentando as nossas postagens sobre isso e compartilhando e pedindo a família para comentar também. Nós temos que encher a caixa e os comentários do presidente, dos senadores, que fibromialgia tem que ser aprovada esse ano como deficiência. É isso aí. Tá bom, gente? Quem está com alguma dúvida, veja a live, assista de novo, que a gente vai ver que entrou agora, entrou com a pergunta, não dá para a gente ficar retomando o que a gente já falou, tá? Senão a gente não sai daqui hoje, tá? Tem algumas perguntas nas quais a gente já falou sobre o tema. Então, eu peço que vocês assistam a live para poder saber, tá bom? Lembrando, pessoal, que terça-feira, às 19 horas, a gente vai ter uma live muito boa sobre fibromialgia. Aí sim, nós vamos estar falando sobre a síndrome em si, tá? Sobre a doença em si, a gente vai estar falando com a doutora Camila Zubetti. Tá bom? Vocês estão todos convidados, vai ser muito bom, muito esclarecedor, onde vocês vão poder mandar as perguntas de vocês. Tá bom? Um abraço. Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, se cuidem, bebam muita água com esse calorão, tá? Relaxem, descansem e bola pra frente. Tá bom? Obrigada a todos vocês. Obrigada pela presença, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.